Bom, meu nome é Luiz Cláudio, faço parte do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Santo André, São Paulo. Estamos tendo o prazer de falar para os nossos companheiros, com os trabalhadores do Centro Espírita Chico Xavier, em Passo Fundo. Então vamos dar início ao nosso trabalho, fazendo a prece de abertura, pedindo a espiritualidade que nos ajude, que seus mensageiros, os espíritos responsáveis pela divulgação da campanha do Evangelho do Lar possam permanecer ao nosso lado, como sempre o fazem, ajudando, colaborando, orientando, para que nós possamos levar uma mensagem de uma forma correta a todos aqueles com quem nós temos o prazer de conviver. Nossos amigos de Passo Fundo, nossa solidariedade e o nosso agradecimento, todos possam ser beneficiados. Os trabalhadores da Casa Espírita Chico Xavier possam ser assistidos, possam ser abençoados nesse momento da nossa Evangelho. Prezado Mestre, nos colocamos à sua disposição para darmos início ao nosso trabalho da noite. Obrigado. Assim seja. Bom, hoje nós tivemos o prazer de receber o convite aqui da Casa Espírita Chico Xavier para falarmos a respeito de um livro muito interessante, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Em função dos temas abordados aqui no livro da nossa querida e saudosa Sueli Caldas Schubert, nosso agradecimento pelo trabalho desenvolvido e que ela nos deixou esse legado, para que nós pudéssemos continuar aprendendo um pouco mais com os ensinamentos que ela nos deixou. Então, o livro que nós vamos comentar hoje como nós falamos, Mediunidade e Obsessão em Criança. Todos os temas aqui desse livro são todos relativos à criança, orientando os pais, como devem proceder em determinadas situações. E um detalhe muito importante que nós podíamos aqui destacar, é a preocupação da Sueli Caldas Schubert com o encaminhamento da solução dos problemas aqui das crianças. E ela recomenda, assim, com uma forma muito veemente, o encaminhamento da criança à evangelização infantil. E nós, também, na divulgação que nós fazemos do Evangelho no Lar, recomendamos também esse encaminhamento das crianças, à evangelização infantil. E depois nós vamos abordar um dos capítulos aqui que fala muito a respeito do Evangelho no Lar, como uma contribuição na solução do problema. Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui divulgando a campanha do Evangelho no Lar com esse livro. Então, hoje nós vamos falar bastante do Evangelho no Lar, a contribuição ao bem-estar da família, aos seus integrantes, tudo. Então, principalmente nesse campo da família. Então, aqui no livro, só para vocês terem uma ideia, ela aborda aqui, por exemplo, como proceder quando a criança é médium. Olha, preste bem atenção. Certo? Depois ela fala que é obsessão na infância, porque ocorre, a criança obsidiada, como proceder. Olha só, esse é o assunto que nós vamos abordar. Dentre todos, é isso que nós vamos dar um destaque. Porque se nós formos falar do livro, vai levar aqui quase a noite inteira falando. Isso é muito importante, muito, Nossa, esse livro deve ser assim, que nós recomendamos de olhos fechados, com toda a convicção, com toda a confiança, no conteúdo do livro, com a contribuição aos pais. Aí, criança no mundo espiritual também, essa aqui é muito importante, que ela cita um caso que aconteceu, nossa, muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Inclusive, ela, de uma forma assim, bem sintética, é uma situação na qual se encontrava uma garota que
desde o início, assim, a partir dos 10 anos, mais ou menos, ela começou a ter já visões, já tinha antes. E o pai dela, nessa época, foi no século XIX, e o pai dela, com a intenção de ajudar, levou no avião, no navio, que ele era comandante de navio. Então ele viajava muito. Então, numa dessas viagens, ele levou a filha. No início estava tudo bem, mas depois ela já começou a ter um pouco de visões, né? Então ele chamou o pai para tomar muito cuidado, que tinha um navio vindo na direção no barco no qual eles estavam, no navio. Nossa, ela ficou apavorada, mas ninguém via nada. Só ela via aquele navio. E no fim o navio foi encostando, ela ficando apavorada, e aqui no fim o navio passou pelo navio que elas estavam, né? Assim, algo que passa, em vez da pessoa se transpor uma parede, né? O espírito, ele põe a mão, ultrapassa a parede. A mesma coisa aconteceu com esse navio. Isso é um relato que ela cita aqui. Certo? Isso chamou muita atenção. E ela recomenda o Evangelho lá, em todos os capítulos, quase todos. O que ela não cita, ela fala de uma maneira, oração em família, o apoio dos familiares, na situação na qual se encontra a criança. Depois tem quem é o anjo guardião, crianças, prodígio e mediunidade, terapia do amor, considerações finais. Então, são temas todos relativos aqui à criança. E os assuntos abordados são muito importantes. Então, o tema no qual nós vamos nos basear, vamos apresentar, comentar com vocês de uma forma assim um pouco simpática, um pouco sintética, aliás. Porque é o que nos chamou muita atenção, né? Então seria criança obsidiada, como proceder? Segundo a Sueli no livro aqui, ela faz uma declaração, né, que esse problema de obsessão em crianças está aumentando. E às vezes não é obsessão, às vezes é a hiperatividade da criança. Então, em ambas as situações, os pais têm um papel fundamental. Muito importante a participação dos pais, principalmente se eles optarem, né, em contar com a colaboração dos espíritas, indo ao centro espírita. Se ele puder ir, então ele vai aos poucos adquirindo o conhecimento doutrinário que vai ajudando. Isso é muito importante, que a Sueli cita aqui no livro, essa colaboração dos pais. Então, sobre o assunto, né, ela fala muito bem que a criança atualmente é um corpo infantil, mas o espírito, ele é milenar. Várias existências ele já teve. E às vezes, muitas delas foram comprometedoras. Certo? E angariando a antipatia de outras pessoas, de outros espíritos. Então ela foi conquistando inimigos, ela foi fazendo, porque procedeu de uma tal maneira que prejudicou alguém, certo? E os inimigos começam a voltar, mas que eles não veem a criança, eles veem o espírito. Abrindo um parênteses, no capítulo aqui anterior, que era mediunidade em crianças, a Sueli conta que foi procurada certa vez no centro espírita, lá no Sociedade Espírita Joana de Anjos, no qual ela colaborava, ela participava há muitos anos lá, acho que desde a fundação. Foi procurado uma mãe com uma menina de 6 anos. Que a menina era muito amorosa, mas ela tinha muita hiperatividade, ela não ficava quieta, né? E quando chegava à noite, ela se transformava, ofendia a mãe. A mãe que queria falar com ela, ela ofendia, falava palavrões, mas xingava, ofendia a mãe mesmo, né? Aí quando chegava
quando aí ela acabava, passava essa situação, ela dormia, acordava no dia seguinte, não lembrava de mais nada. Mamãe, mamãe, não lembrava de nada. Então, no centro espírita, então foi dado um encaminhamento. Então, a situação da menina foi levada à reunião de desobsessão. E lá houve a comunicação do espírito de uma mulher, segundo a Sueli, que é uma mulher muito feia, do passado. O espírito de uma mulher muito feia. E o que a menina enxergava, via à noite. E ela ficava em situação muito delicada. E aí esse espírito se comunicava através da menina para prejudicar a mãe. Então ela falou que no passado a mãe da menina havia tirado um amante dela. E ainda estava com ele, e era pai da menina. Então era para se vingar da mãe, utilizava a menina. Olha, ela prejudicava, ofendia tudo. Mas não era ela, era esse espírito dessa mulher que queria prejudicar a mãe. E depois na comunicação, ela foi conversando e tal, ela acabou sendo doutrinada e chegou à conclusão que ela não estava fazendo certo. Então aí ela foi levada para o estabelecimento, lá para um ambiente no qual ela começou a aprender a agir de forma correta. Então esse é um dos casos. Então a menina não tem problema. Mas como ela era mais vulnerável na casa e ela queria atingir a mãe, esse espírito, dizer que se demorasse mais para ir ao centro espírita para cuidar do caso da obsessão, podia se tornar um caso considerado grave. Né? Então nesse caso aqui da obsessão infantil é algo semelhante. São existências que houve um comprometimento do espírito, que ele fez tanta coisa errada que ele engalhou a antipatia de vários outros espíritos. E eles, na primeira oportunidade, eles querem se vingar e olhar e reclamar que é o direito que eles têm à justiça, que eles não se conformam pelo que ele fez no passado e agora está numa situação dessa, tão privilegiada. Então eles ficam atemorizando. Certo? Então por isso que os pais têm uma participação muito forte. Certo? A responsabilidade dos pais numa situação como essa, de obsessão infantil, é algo acima do normal. Muito grande. Então, por quê? Essa obsessão não é gratuita, não é que eles estavam passando, vamos perturbar aquele menino, não. Eles descobriram a identidade do espírito que os prejudicou no passado, mas eles veem o espírito, não veem a criança indefesa, vulnerável, eles não veem isso. O que eles querem é fazer de tudo para prejudicar, né? Então, e a Sueli, numa forma para esclarecer bem a família, né? Deixa eu ver. Ela coloca aqui, inclusive nós riscamos quase a página inteira aqui desse trabalho, né? Então ela fala, então dando sequência ao atendimento, ao relato do caso, né, da criança, então, dando sequência, para tanto é imprescindível a realização do culto do Evangelho no lar, pelo menos uma família, uma vez por semana, né? Os pais devem ensinar desde cedo aos seus filhos o hábito da oração, seja em que religião for. Todavia, muitos se esquecem ou não se preocupam com essa parte da educação e formação da pessoa de bem. Então nós temos assim essa oportunidade de aprender, que nós que somos espíritos estamos cientes dessas informações, então nós temos que passar para as pessoas que são leigas, certo? Então é uma forma de nós colaborarmos com ele, para que nós possamos dar sequência no trabalho. Então ensinando, depois
E ainda fala aqui embaixo qual deve ser o procedimento das famílias, além do culto do evangelho no lar, além da prática da oração, tudo isso é importante, né? Para que nós possamos fazer o melhor possível. Então nós temos que desenvolver um trabalho para orientar as famílias quanto à importância e a necessidade do evangelho no lar. Então, como nós estávamos falando, né, a importância do evangelho no lar, tudo, além disso, as famílias também têm que, os pais, né, têm que ter essa preocupação em fazer a parte deles. Certo? Porque quando a família, no capítulo anterior, procurou ajuda no centro espírita, foi orientado eles participarem das reuniões públicas, certo? Encaminhar a menina para a evangelização infantil, para ela tomar passe, tomar água fluida, né? E fazer o evangelho no lar. Então, o trabalho a ser desenvolvido. Então, nós recomendamos, né, a prática do evangelho no lar para as crianças de hoje. Para reforçar o que nós estamos falando, da responsabilidade dos pais, né, nós vamos relatar aqui uma situação que aconteceu numa casa espírita. Um casal procurou o atendimento fraterno. Na casa espírita, ele foi encaminhado para o atendimento fraterno para relatar uma situação na casa, na qual estava se passando na casa deles, com a família deles, né? Então eles estavam falando que o garoto de 6 meses não dormia a noite inteira. Era muito raro a noite que ele dormia. E chorava e gritava, chorava e gritava. E quando amanhecia, ele já estava tão cansado que ele dormia. Aí o atendente no atendimento fraterno ouviu-se com paciência, ouvindo com o coração, né? Então ele, como tem espíritos ajudando, colaborando, e ele foi intuído a fazer uma pergunta ao casal, né? Vocês têm algum hábito diferente em casa? Alguma coisa que, né? Algo diferente? Nós gostamos muito de assistir filmes de terror. Nossa, o atendente então explicou para eles o que significava aquele filme. Era os filmes, a diversão deles, o entretenimento dos dois, né, do casal, estava, depois que passava tudo, o ambiente ficava impregnado. E eles não percebiam. Como a criança era a mais vulnerável, no caso, ela era facilmente atingida. Então ela não dormia. E eles relataram, inclusive, lá o atendente, que eles levavam assim com frequência ao pediatra que não encontrava nada na criança. Alguma dor, nada. Não vai encontrar. O problema é espiritual. Dificilmente vai encontrar. Então, aí, eles iam, o médico não fazia nada, e o garoto continuava chorando, gritando à noite. Então. Aí, depois dessa conversa que eles tiveram com o atendente, eles deixaram de assistir. Inclusive, foi recomendado nem ligar a televisão à noite. E eles seguiram a recomendação. Depois de algumas semanas lá, eles voltaram para dizer que estava tudo bem, a criança estava normal, dormindo muito bem à noite. Então é um procedimento que nós devemos tomar muito cuidado. No ambiente onde tem crianças pequenas, recém-nascidas principalmente, devemos assim nos preocupar muito com o ambiente. Devemos ter essa sensibilidade, né? Então, evitar determinados procedimentos. Falar muito alto, ouvir rádio muito alto, televisão, certo? Evitar discussões. Às vezes é preciso até interferir contra as visitas, né? Se tem algum procedimento. Que a criança pequena ela é muito sensível.
E se há muito movimento, depois ela fica ali, fica tudo impregnada. É ela que vai sentir as coisas, né? Mas os parentes querem visitar, né? Eu tenho uma amiga que a filha dela teve um problema sério, assim, recém-nascida. O médico falou, ó, você tem que ficar em casa isolada, você não pode receber visita. Nossa, aquilo foi um transtorno para ela. A única que podiam entrar eram os avós. Só, avós paternos e maternos. Pai, irmão, lá não ia visitar, ninguém ia visitar porque não podia. Recomendação médica. Então é o mesmo procedimento, não precisa o médico falar que você tem que tomar determinados cuidados. Porque na obsessão infantil é complicado, você tem que participar mesmo. E algo também que nós gostamos, que queremos assim destacar, que tem algumas causas que podem causar a obsessão, dar abertura. Que, como nós falamos, é uma criança, fisicamente ela é inofensiva, mas é um espírito que tem dívida do passado. E muitos lá do passado vêm cobrar essa dívida. Então ele pode ter sido alguém que fez algo muito grave, certo? Fez muito grave. Se vocês lerem o livro Dramas da Obsessão, da Ivone A. Pereira, nossa saudosa Ivone, tem uma situação lá que é uma família que atuou na Inquisição, usou e abusou dos direitos e do poder, né? Então eles torturavam, acabaram com várias famílias. Mas entre essas famílias teve uma lá que a vingança, o ódio era tão forte que eles foram perseguir esses elementos durante anos, desde a Inquisição. E pelo relato no livro da Ivone, foi no início do século passado que começou a resolver, porque foi encaminhada ao centro espírita, fazendo o tratamento. A criança começou a assistir a aulas de evangelização infantil, que também era obsidiada. E com tendência ao suicídio. O pai também, numa existência passada, ele se suicidou e foi a influência desses espíritos perseguidores, né? Eles queriam se vingar, eles queriam acabar com eles mesmo. Então, vocês veem que nós devemos tomar muito cuidado. Essa é uma das causas. E outra causa é aquela que causa a situação também do capítulo anterior da casa da mediunidade, da menina que prejudicava a mãe. Esse é outro também. Porque como a criança é vulnerável, eles atacam a criança para atingir o adulto. Então a criança é que sofre as consequências, né? Mas, e tem outras oportunidades para que eles possam. Então, por isso que nós devemos manter sempre um ambiente muito tranquilo. As imperfeições que nós temos, aos poucos, elas devem ser, assim, eliminadas. Porque é o nosso comportamento que atrai esses espíritos. Eles se sentem atraídos em fazer. Por que eles conseguiram localizar a criança obsediada? Porque houve abertura. Mas tem um detalhe também, que esse espírito da criança, em função do passado que foi comprometedor, o vínculo com esses inimigos ainda permanece. Ele se sente ligado, então às vezes atrai. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos na existência atual, para que não venhamos sofrer as consequências. Porque qualquer tipo de consequência, por mínimo que seja, a consequência, por mínima uma infração, por menor que seja, nós vamos responder por ela. Então nós recomendamos, né, que estudem esse livro,
as casas espíritas podiam analisar a possibilidade de colaborar, levar esse livro ao conhecimento dos seus trabalhadores, analisar, conversar. Por exemplo, o próximo assunto aqui, tendência ao suicídio da infância. Essa também é um caso complicado. Mas que o Evangelho no Lar, a participação das reuniões públicas na casa espírita, tem uma importância, um peso muito forte na solução do problema. Porque o espírito, ele traz do passado. Olha só, compromisso do passado. Muitas vezes, pode até ser que algumas existências que ele teve, cometeu suicídio. Então, na próxima que ele vem, no caso, na existência atual, ele ainda vem com essa tendência a repetir o gesto do passado. Então, quando os pais têm conhecimento doutrinário, certo? Participam das reuniões públicas na casa espírita, participam dos cursos, vão adquirindo condições para aprendendo que o ambiente doméstico, quem comanda é os encarnados. Ele comanda os encarnados que tem que fazer de tudo para que o padrão vibratório do ambiente se mantenha sempre elevado. Para evitar uma situação como essa. E dar muito amor, muito carinho, conversar com a criança, não ficar, porque ela está quieta, não está dando trabalho. Aí precisa tomar muito cuidado. Certo? Precisa tomar muito cuidado. E tem outro motivo também que pode, na tendência ao suicídio, é que ele fez ele está devendo no passado. Até como nós falamos, a existência comprometedora. Então os espíritos localizam esse elemento, esse espírito que eles querem perseguir, que é o da criança. Então eles ficam forçando, como ela é vulnerável, tudo que você falar, ela vai assimilando. Então eles ficam ali na cabeça, induzindo ao suicídio. E o compromisso deles o que ele fez no passado foi muito grave. Então esses espíritos querem vingança, eles querem justiça. E é onde acaba acontecendo. Tal a influência. Então, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a influência dos espíritos, se eles influenciam a nossa vida, a resposta, muito mais do que nós imaginamos. Em certas situações, são eles que nos conduzem. Então, precisa tomar muito cuidado com o ambiente. Uma situação dessa, você pode levar, fazer dos profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, podem levar também, mas o atendimento espiritual ele tem um peso muito forte numa situação como essa. E muitas vezes não é só a criança, eles conseguem fazer com que o adulto também cometa o suicídio. Nós temos um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, uma mãe, o único filho, viúva, e ele vem a falecer de câncer. Ela ficou desesperada. E ela relatava com os familiares que ouvia vozes, vem para cá, você vai se dar bem, você vai ficar ao lado do seu filho, ele está precisando muito de você. E essas vozes ela ouvia. Outras é a intuição. Você acha que o pensamento é seu, mas aquilo está sendo intuído. Mas no caso dessa pessoa, ela ouvia vozes. Só não ocorreu o pior porque os parentes eram todos espíritas, os familiares eram espíritas. Começaram a fazer evangelho no lar diário, depois foi passando cada 2 dias, certo? Foi aumentando o espaço, até fazer semanal, mas continuou. Certo?
E o interessante é que depois houve uma comunicação desse espírito que desencarnou de câncer, mandando um recado para a mãe. Olha, eu queria agradeço aos parentes, ele falou o nome, né? Fulano, fulano, Silano, pelo evangelho no lar que vocês fizeram, que me ajudou muito. E, consequentemente, a mãe. Então, nós, de uma forma bem sintética, falamos a respeito assim, do livro. Gostaríamos de falar mais, mas tem muita coisa a ser dita. Então, nós queremos, assim, aproveitando essa oportunidade, nosso agradecimento sincero pelo convite, pela essa oportunidade de poder trabalhar a divulgação da campanha do Evangelho no Lar, demonstrando a contribuição do Evangelho no Lar na iniciação infantil, que vocês viram no suicídio, no campo mediúnico. Então, o Evangelho no Lar tem uma contribuição muito grande, uma participação muito benéfica em todos esses setores. Então, o Evangelho no Lar tem por objetivo colaborar com todos. É a solução para todos os problemas. Motivo pelo qual nós fazemos questão de divulgar esse livro dentro da campanha do Evangelho no Lar. Recomendamos a todos que leem o livro. E tem outro livro dela também, a Obsessão Infantil. E aqui ela fala também de suicídio em criança, a tendência de suicídio infantil. Explica direitinho. Recomendamos então a leitura dos dois livros, Obsessão e Desobsessão, né? E esse que nós acabamos de comentar aqui, Mediunidade e Obsessão em Crianças. São livros que nós recomendamos porque ela cita o Evangelho no Lar como um elemento na terapia espiritual, terapia espírita, em situações como essa que nós citamos. Então, nosso agradecimento, então vamos fazer na nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de poder falar de um assunto muito importante, que todos tiveram a oportunidade de aprender, assim como nós também, nesse momento. Que todos possam ser assistidos, que todos possam ser colaboradores, e que nós possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade, para falarmos um pouquinho mais do Evangelho no Lar e seus benefícios.